Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. No vídeo de hoje, vamos te falar sobre métodos qualitativos de pesquisa, comparando um pouquinho com os métodos quantitativos. Mas se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e já no início não te esquece de deixar um like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que tu gostou desse vídeo para ele distribuir ele para outras pessoas. Se tu também não é inscrito no nosso Instagram, ele é o @efcomvinho. Lá nós te damos as notificações de todos os vídeos novos e temos muito conteúdo bacana sobre biomecânica, sobre pedagogia do esporte, sobre TCC, e lá nós também colocamos todas as batalhas de artigos, então fica ligado. Mas agora, olha essa situação. Querido Pimpolho, olha para essa foto e me diz o que tu entendeste desta situação. Eu acho que esse Michigueta inicial tava faltando, né? Ele só aprendeu o conceito de torque na barra quando a chinela deu na testa dele. Se tu não estavas lá para interpretar o contexto, podes estar sendo leviano nas tuas afirmações. Nessa situação apresentada, o menino estava chorando porque ele foi no cemitério e descobriu o túmulo do Papai Noel. E o que isso significa? Que no final do ano não vai ter Natal. Então, esse tipo de erro de interpretação pode acontecer quando o pesquisador se mete a fazer pesquisa qualitativa sem critério algum. No vídeo de hoje, o primeiro de dois, eu vou te apontar algumas diferenças entre os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. A pesquisa quantitativa, ela é baseada na realidade objetiva, independente das crenças dos indivíduos. Na pesquisa qualitativa, os pesquisadores acreditam que a realidade é socialmente construída. A pesquisa quantitativa, ela explica causas e mudanças em fatos por medições objetivas e por análise quantitativa. Já na pesquisa qualitativa, a preocupação é em compreender um fenômeno social de acordo com a perspectiva dos indivíduos que estão nesse contexto pela participação na vida dos atores. Os delineamentos da pesquisa quantitativa são experimentais ou correlacionais para reduzir erros, vieses ou outros ruídos nos fatores observados. Já a pesquisa qualitativa, ela é etnográfica. A pesquisa quantitativa, ela demanda despreendimento, enquanto que a pesquisa qualitativa demanda imersão. Eisner, assim como outros autores, acham que essa terminologia qualitativa é inadequada porque, a priori, as pesquisas quantitativas também estão preocupados com as qualidades. Então, esse pool de autores se propõe a definir esse tipo de pesquisa como pesquisa artística e a pesquisa quantitativa como pesquisa científica. Nesse vídeo, a gente vai usar os termos que são mais comuns para ti no teu curso de graduação, na tua pós, enfim. Então, seguiremos chamando a pesquisa científica de pesquisa quantitativa e a pesquisa artística de pesquisa qualitativa, muito embora nós acreditemos que a pesquisa qualitativa não deixa de ser uma pesquisa científica. A pesquisa quantitativa está preocupada com a validade, que é determinada pelo grau de credibilidade. Ela leva em consideração a seleção aleatória da amostra e envolve padronização,
nas publicações, demanda neutralidade do pesquisador, foco na antecipação do futuro e a busca de um algoritmo. Já na pesquisa qualitativa, não se aplicam esses cânones da fidedignidade nos testes e nas amostras. A validade, ela vai ser determinada pelo grau de persuasão do pesquisador, na crença de que o particular contribui com a compreensão geral. A padronização é considerada na pesquisa qualitativa contraprodutiva. Ela defende um pluralismo metodológico, a busca por explicações e por uma heurística. Historicamente, a distinção entre pesquisa quantitativa e qualitativa remonta ao debate entre positivismo e idealismo do século XIX. No realismo, a realidade existe independente de nós. A verdade corresponde à realidade e os instrumentos são uma maneira acurada de um objeto com existência própria. Ao contrário, no idealismo, o que existe depende da mente humana. O que é investigado não depende do processo de investigação. E os instrumentos não têm lugar independente daquilo que se propõe a medir. Erickson entende que seria melhor chamar a pesquisa qualitativa de pesquisa interpretativa, por ser um termo um pouco mais inclusivo, uma vez que todos os tipos de pesquisa vinculados ao método qualitativo exploram significados que as pessoas atribuem a eventos e objetos em suas ações e interações em um contexto social. Nesse tipo de pesquisa, não se pode supor que os comportamentos de dois indivíduos sejam muito similares, que tenham o mesmo significado. Então, se a pesquisa quantitativa se propõe a trabalhar com médias, a pesquisa qualitativa se propõe a trabalhar com indivíduos dentro de um dado contexto. Isto é, um certo objeto ou evento dentro de uma dada cultura pode ter significados comuns na população, mas distintos tomando em conta o indivíduo. E tá tudo bem, porque as pessoas podem interpretar fenômenos de formas diferentes. E aqui eu estou me referindo aos sujeitos de pesquisa. Ao contrário da pesquisa quantitativa, que busca generalizações estatísticas de amostras para populações, a pesquisa qualitativa busca particularização. Essa é a palavra-chave, por meio de estudos detalhados de casos específicos para que se possa comparar esses detalhes com outros contextos. O contexto, então, assume um papel fundamental para a pesquisa qualitativa. E nesse sentido, dá tranquilamente para fazer uma comparação com a teoria dos sistemas dinâmicos no desenvolvimento motor, que leva em conta a interação entre indivíduo, tarefa e ambiente. Ou seja, pensando no indivíduo, temos que levar em consideração a questão genética, a questão motivacional, assim como em relação à tarefa, as demandas dessa tarefa, a questão mecânica da tarefa, o grau de dificuldade ou facilidade com a qual ela pode ser desempenhada dadas as condições desse indivíduo e, finalmente, a questão do contexto, que pode variar. E aí podemos pensar em termos de validade ecológica. Por exemplo, um estudo que vai levar em consideração um teste ergométrico em laboratório pode reproduzir dados que não correspondam à realidade de um ciclista que pratica mountain bike. Então, nessa perspectiva, a gente entende que o contexto de coleta de dados, o quanto mais próximo possível for da realidade na qual um esporte, um exercício, uma atividade física são praticados,
trará dados que levem à melhor compreensão do fenômeno estudado. Num estudo qualitativo, o pesquisador não busca testar hipóteses, mas desenvolvê-las ao desenrolar das observações. A pesquisa quantitativa, sim, ela vai se preocupar com a testagem de hipóteses e, para isso, ela vai se munir de instrumentos de medidas, do cálculo de tamanho de amostras que sejam representativas da população estudada, ela vai utilizar tratamento estatístico, correlações, ela busca estabelecer inferências com validade interna e externa por meio desses resultados, com testes estatísticos que sejam bem escolhidos de acordo com o design da pesquisa. Além disso, a pesquisa quantitativa está preocupada com os valores instrumentais dos resultados. Ela estuda a realidade objetiva, ela é científica, acurada e evita qualquer viés por meio da neutralidade do pesquisador. Esse pesquisador, ele tem que ser o mais isento possível. Para a pesquisa qualitativa, é importante a fidedignidade, que se refere à reprodutibilidade das medidas, e a validade tem a ver com a acuidade dos resultados. Já a pesquisa qualitativa, ela desenvolve hipóteses ao longo do estudo. Ela se baseia na observação participativa por meio da imersão do pesquisador no contexto estudado. Ela coleta e analisa documentos. Ela sumariza, classifica, organiza resultados em tabelas, que são construídas a partir de análise de categorias, observando os termos de significados, e ela demanda uma narrativa muito bem construída, porque é a partir dela que se dará a validade por meio da credibilidade dessa descrição, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Ela tende a destacar valores sociais das asserções de conhecimento. Asserções essas que são as respostas ao problema de pesquisa. A realidade é socialmente construída e depende da mente humana. É detalhada, provê elementos em detalhes suficientes para convencer o leitor de que as interpretações do pesquisador são válidas. A fidedignidade na pesquisa etnográfica, ela tem a ver com a capacidade de ser replicada, porém, como as condições de contexto estão permanentemente variando, nenhum estudo pode ser exatamente replicado. Falhas na narrativa do pesquisador podem sim comprometer a fidedignidade. Então, a clareza e a riqueza dos detalhes dessa narrativa são, eu insisto, fundamentais. A validade, ela é reforçada pelo modo como os dados são coletados e analisados, uma vez que o pesquisador pode muitas vezes confirmar se as suas interpretações estão corretas. A comparabilidade refere-se ao delineamento do grupo estudado para que possa servir de base de comparação com outros estudos semelhantes e até mesmo não semelhantes. E já que eu te falei sobre fidedignidade, ela exige que o pesquisador, utilizando os mesmos métodos, chegue aos mesmos resultados em diferentes contextos. Na pesquisa quali, isso vai ser bem complicado, por causa dos problemas de unicidade e idiosincrasia, que podem, eventualmente, tornar impossível que um estudo etnográfico ou um estudo de caso seja replicado exatamente nas mesmas condições. Outra questão é que o comportamento humano, ele não é estático, nem dentro de um determinado contexto ou nem comparando um indivíduo com ele mesmo ao longo do tempo. Por outro lado, alguns autores dizem que essas unicidades e essas que essas unicidades ou idiosincrasias não são assim
tão particulares que não possam apresentar algum grau de representatividade ou traços de semelhança em outros estudos. Então, os próprios pesquisadores da metodologia qualitativa não têm exatamente um conceito. Falando agora de generalização, a pesquisa quali não está preocupada em generalizar os dados para a totalidade da população ou com um intervalo de confiança de 95%, mas no sentido de que os dados de um estudo qualitativo possam contribuir com as análises de outros estudos pertinentes. E é por essa razão que muitas vezes são estudos de narrativas muito longas, porque o conhecimento construído, ele é profundo, ele é contextualizado, ele tem que apresentar riqueza de detalhes, permitindo que o leitor consiga fazer as comparações pertinentes. Um outro ponto importante é a credibilidade. Lá na pesquisa quantitativa, eu te falei de validade. Na pesquisa qualitativa, ao invés de se falar de validade, se considera a credibilidade, uma vez que a verdade é uma questão de concordância com o contexto. Então, tem algumas estratégias que reforçam a credibilidade do estudo. A primeira delas é que os procedimentos de coleta de dados devem ser explicados. Os dados recolhidos devem ser apresentados e eles devem estar prontos para reanálise. O terceiro ponto é que as instâncias negativas devem ser relatadas e vieses devem ser reconhecidos. Nenhuma pesquisa está isenta de limitações e essas limitações devem sim ser apresentadas até para que possam ser objeto de investigações de estudos futuros. Nenhuma pesquisa é 100% segura nas suas afirmações, ou melhor, nas suas asserções de conhecimento. E isso faz todo sentido, porque se os resultados de pesquisa fossem provas científicas, a ciência se contentaria com as primeiras afirmações de que alguma coisa está cientificamente comprovada e novos estudos não precisariam ser feitos, concordam? Outro ponto é que as análises de campo devem ser documentadas. As evidências primárias devem ser distinguidas das evidências secundárias, assim como os fatos, ou melhor, as descrições devem ser distinguidas das interpretações. Fatos são o que são. Já as interpretações referem-se à visão do pesquisador sobre aquilo que foi observado. O pesquisador deve anotar tudo num diário. Ai, tava demorando, né? Dá para deixar eu terminar meu vídeo? E a qualidade dos dados deve ser permanente checada por meio de técnicas especialmente desenhadas para essa finalidade. Nem todos os autores consideram que os métodos quantitativos e os métodos qualitativos sejam compatíveis. Eu acho que são, desde que o delineamento experimental esteja bem desenhado. Porque quando diferentes métodos levam a resultados semelhantes, é possível depreender que esses resultados não foram influenciados pelo método, tu não achas? Pois é, mas eu ainda preciso te fazer algumas ponderações. É difícil acreditar que os pesquisadores qualitativos possam ir a campo sem absolutamente nenhum viés conceitual. Erickson acha romântico imaginar que um trabalho observacional possa ser feito totalmente livre de concepções dos pesquisadores, uma vez que esses pesquisadores têm os seus padrões interpretativos para a experiência.
Além disso, tem significados que não podem ser totalmente antecipados, teoricamente, antes que o pesquisador vá ao ambiente que vai ser estudado. Existem também inadequações nas evidências apresentadas num estudo qualitativo. A primeira delas é a quantidade inadequada de evidências. Por exemplo, poucas observações ou muitas observações com um tempo inadequado para aquele fenômeno observado, ou poucas pessoas observadas, ou seja, um pesquisador qualitativo não pode se basear num número limitado de observações. Um outro ponto importante é a falta de diversidade de tipos de evidências. Ora, se esse estudo se baseia no poder de convencimento da narrativa, quanto mais meios de mostrar que a tua interpretação está correta porque usaste muitas ferramentas diferentes que levam às mesmas conclusões, melhor. A outra questão é a interpretação inadequada daquilo que está sendo observado, como foi o caso do nosso aluno do exemplo lá no início do vídeo. Além disso, é importante que hajam evidências desconfirmadoras, ou seja, o pesquisador deve de alguma maneira colocar à prova o conhecimento que foi produzido. Todo conhecimento deve ser testável. E por último, não se devem omitir os casos discrepantes, que lá na pesquisa quantitativa nós chamamos de outliers. O outlier, ou o fora da curva, ele é um caso que se afasta muito da média. Na pesquisa qualitativa, geralmente não se trabalha com médias. Por outro lado, quando a gente observa que naquela amostra estudada ou naquela população observada existem casos discrepantes, eles devem ser analisados e os resultados dessa análise devem também ser incluídos na narrativa. No vídeo de hoje, eu tentei mostrar algumas diferenças básicas entre os métodos para que tu entenda um pouco melhor sobre o que são os métodos qualitativos, sem fazer juízo de valor entre eles, porque inclusive isso seria extremamente ingênuo da minha parte. A escolha entre os paradigmas deve ser feita com base na demanda do problema de pesquisa. E isso vai depender de uma série de condicionantes. E se tu tem interesse em saber melhor que condições de escolha são essas, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode gravar um outro vídeo sobre isso. A gente também quer saber se tu já está fazendo uma pesquisa, que método ou combinação de métodos tu está estudando. Deixa aqui embaixo para nós. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos te falar sobre etnografia, estudo de caso e pesquisação. Então, fica ligado e não perde. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Não te esquece de te inscrever no canal, de acionar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e de deixar um like se tu gostou desse vídeo. Também, se tu acha que esse vídeo pode ajudar algum colega teu, compartilha nas tuas redes sociais. Se tu ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, ó, @efcomvinho. Lá nós damos avisos de vídeos novos e também te deixamos um monte de conteúdos incríveis, como biomecânica, como pedagogia do esporte e mais um monte de dicas sobre TCC. Mas se isso não for suficiente, nos chama pelos nossos canais de atendimento. Um beijo da bruxa e até a próxima!